coisa que chamou a atenção já assim que o prefeito falecido Adalto Scardoelli assumiu, ele, aqui mesmo nesse programa, na sua primeira entrevista que ele concedeu, ele falava que a merenda vinha arrastando anos e anos de uma instabilidade total. Vocês estão lembrados daquelas confusões todas de merenda que nós tivemos no governo passado? Então, como aquilo incomodou muito, uma das primeiras coisas que eu tratei aqui com o então prefeito Adalto Scardoelli foi isso. O que o senhor vai fazer com a questão da merenda? Sabemos que já não tem mais a estrutura da cozinha piloto que tinha antes, e ao mesmo tempo isso tudo foi tocado aí por empresa, licitada, renovações de concessões desse serviço, dispensando licitações, foi aquele rolo todo por 4 anos. Então ele disse naquela entrevista, olha, a minha ideia é que o dinheiro fique em Matão, e pela minha ideia eu vou dividir esse valor da merenda com os restaurantes de Matão, reuni-los e fazer com que cada um deles faça uma parte dessa merenda, e com isso a gente prestigia o comércio local, a gente deixa o dinheiro, permanece aqui, circula aqui e com competência, porque os restaurantes têm competências para isso e tudo mais. É o que ele dizia quando assumiu. E depois, na sequência, poucos meses depois, como nós sabemos muito bem, ele veio a falecer e a adoção daquela ideia até aconteceu, de restaurantes durante o ano passado. Eles servirem a merenda. Muito bem, os restaurantes investiram para isso, em equipamentos, a parte física desses restaurantes, para fazer frente às exigências de licitação e tudo mais. Mas este ano já não é mais o mesmo esquema. E aí pais questionam, pedem esclarecimento, mas por que a merenda não está sendo servida mais por restaurantes, como aconteceu no ano passado? E até porque essa era a intenção quando da criação da Companhia Municipal de Alimentação Saudável. Bom, quem saberia responder alguém da prefeitura, e neste caso, por se tratar de processo licitatório e tudo mais, é o William de Gaetano, secretário municipal de administração. Bom dia, William. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer falar contigo nessa quarta-feira de cinzas. Muito bem. Então a pergunta inicial é esta também das pessoas, e a pergunta que nos levou a procurá-lo para que o senhor esclarecesse aí as pais de alunos, enfim, aos interessados. Entendi. Daércio, só para a gente resgatar rapidamente, o Adalto, já logo que ele veio a ser o vencedor da eleição, né, ele já reuniu um grupo, estava eu, o Ademir, Cido, que é o vice, né, mais o Matuísque e o Ademir de Souza. Nós já estávamos trabalhando na transição de governo. Isso ano passado, pós-eleição. Desculpa, ano retrasado, pós-eleição. E já naquele momento, ele estabelecia as metas, né, do novo governo, das novas ações. E uma das que ele tinha era, realmente, ele falava muito isso com a gente, sobre manter esses recursos públicos em Matão, né? E uma dos pontos que ele mais batia era na alimentação, e ele tinha essa ideia de fazer com que os restaurantes de Matão fizessem as merendas para os alunos. Por quê? Qualidade e também a fiscalização até dos pais, né? Os pais conhecem os donos desses restaurantes, enfim, uma ideia maravilhosa. No início do governo dele, como todos sabem, estávamos com as escolas fechadas devido ao Plano São Paulo, né? Fornecendo aquela cesta de alimentos, né? Nós fornecemos uma cesta de alimento aos alunos, de frutas, né? Uma cesta completa e comidas, né? Não perecíveis, porém, ainda não tínhamos a merenda na escola, porque as escolas estavam em aula remota, né? Foi feito o primeiro projeto de licitação, né? O primeiro processo de licitação nesses moldes. Uma das empresas que forneceram alimentação para o município em outros períodos aqui, né? Não vale nem a pena citar os nomes, entrou com uma representação no Tribunal de Contas dizendo que não podíamos fazer esse tipo de divisão em lotes, enfim, elencou N problemas. Quando isso acontece, o Tribunal de Contas suspende para fazer uma análise, né, pede para ele vai analisar. Nesse período de suspensão, análise, enfim, nós estávamos na iminência da volta às aulas, né? O que a prefeitura fez? Então, já o Cido, né, o Adalto já tinha falecido, ele fez uma dispensa de licitação
uma compra emergencial, porque no caso justificava uma compra emergencial, e contratou os restaurantes para fazer esse serviço no ano de 2021, certo? Vale lembrar que desse processo, antes disso, né, até é bom lembrar isso um pouco, que isso a população não sabe, houve várias reuniões com todos os restaurantes aqui da cidade. E também com todos os mercados que faziam marmitas, né, tinham essa potencial, tinha cozinha industrial. E nessas reuniões não era apenas para apresentar o projeto, para ver se eles tinham interesse, porque depois iria por uma licitação. Sempre cai na licitação, não tem como contratar fora, né, o procedimento licitatório. De todos os restaurantes que participaram, no início tinha mais de 20, se não me engano, entre restaurantes, pequenos restaurantes, supermercados, enfim, ficou 5. Então, assim, somente 5 se interessaram efetivamente pelo projeto, que foram os 5 que forneceram de 2021. Aí tem um outro porém. 2021, por causa disso que eu falei da suspensão do Tribunal de Contas, foi feita uma dispensa, contratou diretamente esses restaurantes e eles forneceram. Em 2021 ainda tivemos uma questão que as aulas, elas foram, quando elas voltaram, vocês lembram que elas foram assim, primeiro 30% dos alunos, depois 40%, elas foi numa subida, né? Até chegar no final do ano 100%. Os restaurantes serviram bem. O Tribunal de Contas, nesse meio de tempo, julgou a nossa análise daquele projeto que nós tínhamos, que seria fazer compras por lotes, né? Eles não aceitou aquele modo, aquela formato, não achou certo, não correto, mas assim, entendeu que não era o que a lei de licitação permitia. Então nós tivemos que fazer uma nova licitação, ano passado, aí colocando qual condição? O global, a empresa ganharia tudo, né? Que é o que vai servir esse ano. Vai servir esse ano a empresa. Uma empresa de Matão, que teve o menor valor, né, menor proposta, só que na licitação é um combo, você tem que ter o menor valor e ter os documentos que comprovem que você tem capacidade técnica para a execução daquele projeto, né, daquela obra, daquela alimentação, enfim. Certo. Essa empresa não tinha essa capacidade total. Então, ela foi desclassificada, teve todo um processo longo, isso não foi rápido, né? Assumiu o segundo lugar, que não é de Matão, a empresa, é uma outra, né? Que está prestando um bom serviço, pelo menos pelas preliminares, né? Nesse tempo também, Daércio, há de deixar claro que o município e o Estado eles se separaram. Então, antes a prefeitura fornecia alimentação para as escolas estaduais e para as escolas municipais. A partir de 2022, o município só fornece para as escolas municipais e o Estado passou a ter uma empresa contratada por ele mesmo que fornece para as escolas estaduais. Então, hoje, de todos os alunos que temos na nossa rede, né, uma média de 16 mil alunos, somente fornecemos a alimentação para 6 mil, que são os alunos da rede municipal. Os das estaduais, o próprio Estado está cuidando, né? E nós estamos, então, aquele universo que tínhamos ano passado de potencial quantidade de alimentação já diminuiu bastante, caiu para 6 mil, né? Não é mais 16. E acabou que tivemos que fazer um processo licitatório, qualquer empresa poderia participar, né? Pelo que me consta, somente uma de Matão teve interesse, e quem ganhou acabou sendo, né, a empresa Starbene, que é de fora, não é daqui de Matão. Está fazendo um serviço bom, mas não é daqui, né? A questão das empresas fornecerem de estruturas, né? Na ocasião nós deixamos, quando foi conversado com os restaurantes, até uma das dúvidas que eles tinham era essa questão do investimento, né? Obviamente que toda vez que você fala de prefeitura e licitação, você tem o risco da licitação, porque tem que haver uma licitação, né? Você nunca pode falar, eu vou contratar você e contrato você. Você sempre tem o processo licitatório. Então, assim, o investimento na ocasião, como era um projeto piloto que estávamos iniciando, né, foi autorizado na ocasião que pudessem usar a estrutura das escolas para cozinhar, porque tinha fogões, né, geladeiras industriais, equipamentos que poderiam ser utilizados, com exceção dos insumos, então gás, né, isso precisava ser a próprio fornecedor. A maioria, naquela ocasião, optou por fazer no seu restaurante, porque já entra na linha de produção que eles tinham, né, e só levava o alimento para ser finalizado e servido nas escolas, né, nos lotes de escolas que eles estavam fazendo. Então, em síntese, Daércio, essa é a situação. Então, nós tínhamos o projeto,
que era esse mesmo da alimentação, ter esses alunos servidos por empresas aqui de Matão, restaurantes aqui de Matão. Infelizmente, pela regra do jogo, Tribunal de Contas, enfim, e a forma como tem que ser o processo licitatório, não foi possível fazer daquela forma, né? E abrimos uma licitação convencional e uma empresa ganhou essa licitação e está já trabalhando aqui na cidade. Obviamente que todos os restaurantes, né, durante o ano passado, que fizeram parte do projeto, né, eles foram contratados formalmente, receberam pelo serviço, né, por todo o projeto que eles fizeram. Só que esse ano nós vimos que até só teve um interessado, né, que participou do processo licitatório. Então, essa é a situação que nós temos com relação a, assim, de maneira geral, né, um panorama geral, com relação a esse projeto da alimentação dentro da cidade, Lars. E os demais fizeram investimentos, tudo acreditando nisso e tudo. Então, esses investimentos não me assim, na época das reuniões, né? Eu não tive acesso, pelo menos, a essa informação que eles tiveram investimentos muito grandes. Por quê? Nas reuniões, eu participei junto com o Tião, com o Tamanini, né, com toda a equipe que fez esse projeto na época, né, eu participei mais pela parte financeira, né, eu lembro que uma vez o Adalto também colocou lá, vem falar se tem dinheiro, né, tem dinheiro. E todos nós participamos, cada um na sua função, obviamente, né, esse projeto foi capitaneado mais pela Secretaria de Educação, pelo Departamento de Alimentação na ocasião, mas nós participamos de todas as reuniões. E uma das dúvidas era com relação aos equipamentos, né, a investimentos. E nós falamos na ocasião que poderiam fazer uso das estruturas que já tinham nas escolas, porque já estava montado isso. Tinha cozinha industrial, todas as escolas têm cozinha industrial, montada, prontinha para uso, certo? E a maioria optou em usar a estrutura que já tinha, porque como eles já têm um restaurante de alta produção, né, fazer tipo... na época nós estávamos falando não estávamos falando de full time, não estávamos falando de 16 mil alimentações dia, né? Nós estávamos falando bem menos que isso, né? Porque as escolas estavam com uma capacidade bem reduzida. A maioria estava optando por fazer na estrutura que eles já tinham e levar para as escolas, né? E a gente sempre jogou muito claro, Daércio, que assim, não tinha nem como nós falarmos contrário a isso, porque tudo depende de processo licitatório. Nós chamamos as empresas para eles saberem do projeto. Existe esse projeto, sabe aquela conscientização? Às vezes, eu não sabia que tinha, por isso não participei, né? Então chamamos, mostramos a ideia, vocês têm interesse? No começo, quase todos se manifestaram favoráveis, né? Depois, nas reuniões seguintes, que foi assim, esmiuçando como seria, valores, né? Tipo, qual era a alimentação, a metodologia, enfim. Isso foi reduzindo, né? Foi reduzindo. Então, de um universo lá de 20 restaurantes, 24 restaurantes, se não me engano, sobrou 5. E na licitação que fizemos veio 1. Então, assim, eu percebi que, assim, o interesse não era... não é que não tinha interesse sim, mas fosse naquele modelo fracionado, né? Porque que ficaria um pouquinho para cada um e dentro da capacidade que eles tinham, eles poderiam. A maioria, pelo que eu sei, que participou, esses 5, né, todos os restaurantes Matão, 5 que participaram efetivamente ano passado, tiveram aumento de mão de obra, contrataram mais pessoas para ajudar na produção, no servir, né? Muitas dessas pessoas foram absorvidas pela nova empresa ou, né, pelo Estado, né? Porque eu fiquei sabendo que o Estado buscou aqui em Matão contratar também pessoas para trabalhar na merenda estadual, né? Então essas pessoas estavam disponibilidade, acabaram, né, sendo aproveitadas. Não falo que é 100% dos casos, obviamente, nunca é 100%, né? Mas nós temos essas empresas do Estado operando, temos mais essa empresa que agora está prestando serviço para a Prefeitura operando aqui também, né? Que pegou, né, bastante gente, que trabalhou para montar, porque se montou a equipe aqui, com exceção da nutricionista, da gestão, né? E tem a maioria matonense que trabalha nessas empresas. Então, e tínhamos essa estrutura já pronta, como eu falei, ofertada para as pessoas. Sempre tem a questão licitação, né? Nunca você pode chegar ao poder público e falar, o empresário, eu gosto de você, eu vou te contratar. Não pode. Sempre tem a licitação, né? É o risco do negócio saber que tem que participar de um processo licitatório,
você tem que ser o vencedor não só no preço, mas como na documentação. A documentação tem que estar correta. São duas fases, né? Preço e habilitação. A empresa que ganhou o primeiro lugar, que era de Matão, ela foi inabilitada na segunda fase, que era documental, entendeu? Então, é um ciclo, tem que fechar os dois para conseguir ganhar. Isso, inclusive, foi judicializado, finalizou na justiça, né? Está tudo certo e a empresa Starbane está fornecendo. Então, assim, o que poderíamos colocar para a população, Daércio, acabou não sendo uma empresa de Matão, como nós queríamos, ou empresas de Matão. Tentamos fazer esse projeto da forma como foi concebida. Nós vimos que se mantivéssemos essa tentativa de fazer por lotes, isso poderia ter uma perca muito maior para a população. Por quê? Iríamos ficar sem ter a merenda, sem ter merenda nas escolas, os alunos iam ficar sem comida, enfim. Então a prefeitura optou por seguir a orientação do Tribunal de Contas, fazer a licitação convencional, uma empresa ganhou e está fornecendo. Agora nós estamos fiscalizando essa empresa para que ela forneça a alimentação da forma como nós programamos, né? Bem equilibrada para todos os 6 mil alunos, né, da nossa rede municipal e com toda a qualidade necessária. Nessa vez tem um modelo diferente, é pago por unidade, então é contado quantas comidas são servidas por dia, quantas refeições são servidas, né, dentro daquele preço que está estabelecido no contrato. Agora não me vem à cabeça, mas tem um preço estabelecido, e para fazer, né, a entrega da comida da forma como a população necessita, né. Obviamente que a gente quer que as empresas de Matão participem mais dos processos licitatórios e ganhem. Por quê? São milhões de reais que fica dentro da cidade. Recentemente, por exemplo, posso dar um exemplo, uma empresa de telefonia de Matão ganhou o projeto nosso todo de telefonia e redes de dados imóveis, que era uma empresa, era a Vivo, não é mais a Vivo, é uma empresa de Matão agora. Mas aquilo que eu falei, participou de um processo licitatório. E assim, vários e vários outros procedimentos que nós temos, né? Nós gostamos que as empresas de Matão participam, gostamos que elas ganhem, porque esse dinheiro fica aqui, né, Darcio? O orçamento do município é de mais de 250 milhões de reais, grande parte disso são folha de pagamento que já fica na cidade, e se as compras puderem também ficar na cidade, melhor ainda, né? Porque aí gira a nossa economia. Tá certo, William Adalberto, obrigado pela sua participação com a gente, William, e você falando a respeito disso. O que levou, o Décio disse que falou no início que levou a gente a falar com você também foi através de uma indicação da presidente da Câmara Municipal de Matão, a Ana Maldini, foi discutido na sessão ordinária da semana passada, pedindo aí, né, essa indicação que orientasse a população, os pais de aluno e também os proprietários de restaurante. Bem explicado por você, licitação é uma coisa que ganha quem tem o menor preço, né, William? Isso, existem regras, né? Então existe uma lei federal de licitação, né, a 14.133, que põe todas as regras, como tem que ser feito, e nós não podemos fugir disso, né? Obviamente que o nosso interesse era dentro das possibilidades que ficasse com Matão, mas isso é o nosso desejo. O projeto acabou que não foi possível fazer da forma como queríamos. Ano passado nós cumprimos ele, fizemos com os restaurantes, né? E este ano teve necessidade de fazer uma licitação convencional, né? Mas assim, creio eu que ficou claro para a população e para os restaurantes, assim, para a população em geral, o que tem que deixar claro para eles: ter uma empresa séria, que está prestando serviço e que vai ter a merenda de qualidade na mesa do aluno. Isso a gente tem que deixar bem claro, né? O prefeito Cido fez questão de conhecer a empresa, conhecer a produção, conhecer os funcionários para ver se realmente isso iria ser fornecido, e vai ser, né, pelo que nós já vimos. Estamos em cima, fiscalização em cima dessa empresa para que forneça tudo certinho. Infelizmente não teve esse projeto como queríamos com os restaurantes de Matão, mas com certeza haverá outros projetos, né, que empresas de Matão poderão ser beneficiadas aí. Tá certo, bem explicado pelo William, então, tirando toda a dúvida nossa aqui do jornalismo e também da população de Matão. William, mudando um pouco de assunto, já para finalizar a entrevista com você, na sexta-feira teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Matão. Entre os assuntos tratados foi desafetação de 2 terrenos que hoje, onde está o antigo hospital infantil, bem lá atrás, hoje está o prédio da Uniara. Do que se trata essa desafetação? Ô, Daberto, é o seguinte, eu até participei dessa audiência remotamente, né, que eu não sei se está sabendo, eu estou com Covid.
Mas foi uma audiência que é o seguinte, lá na década de 80, quando o prefeito Jaime, 80, 90, quando o prefeito Jaime resolveu fazer naquele terreno um hospital materno-infantil, que depois virou HBA, né, e que acabou terminando como Uniara, aquela quadra, se vocês verem, lá é uma quadra inteira, é um terrenão, né? Sim. Lá no passado, tinham 2 terrenos de média de 50 metros quadrados nas pontas dessa quadra. Então era tudo da prefeitura, com exceção de 100 metros quadrados, que ficava 50 numa ponta, 50 na outra. O Jaime desapropriou essa área, certo? E veio para o município. Com a destinação, naquela época você não falava área institucional, lazer e verde só. Na época estava gravado como para a construção do hospital materno-infantil. Então só poderia utilizar para essa finalidade. Esse hospital não vai sair nunca, não vai existir hospital materno-infantil, e agora esse espaço foi cedido, né, foi concedido por 30 anos para a Uniara, o ex-prefeito Dinardo fez essa concessão. Então o que tem que fazer? Essa área que hoje estaria o prédio, ela tem que ser desafetada como construção de hospital materno-infantil, ou seja, tirar essa gravação do terreno, né, e colocar como área institucional. Então, na verdade, vai tirar essa destinação de materno-infantil, passar a ser institucional, para que nós possamos fundir tudo e virar uma área só, entendeu? É apenas uma regularização de algo que foi feito lá na década de 90, né? Isso é uma regularização mesmo dos terrenos. Obrigado, tudo de bom para você. Obrigado, Alberto, sempre à disposição.